Deus quer falar contigo. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? Olha, francamente, vamos observar. Os evangélicos não são perseguidos assim. Pelo contrário, os evangélicos perseguem a Igreja Católica. As outras religiões, elas não se perseguem entre si. Elas só perseguem a Igreja Católica. Tudo é a Igreja Católica, já observaram? Quando fala de religião, aí todo mundo pode professar a sua fé. Só a Igreja Católica que não pode. Já observaram? Quando a Igreja Católica, os católicos começam a professar a sua fé, há uma perseguição em volta dela. Mas por que há tanta perseguição em volta da Igreja Católica? Porque ela é a certa. Porque nela está contida as verdades. A plenitude da verdade está nela. É por isso que só há perseguição para a Igreja Católica. E aí quando eu falo de Igreja Católica, perseguição a você. Tanta perseguição hoje, né? Olha, a verdade, a Eucaristia é uma verdade, é uma necessidade que nós temos que ter. Imagine a Igreja Católica sem a missa. Ela não sobrevive. Se tiramos essa grande verdade, o sacrifício da Santa Missa, se nós tiramos, nós vamos ser qualquer outra coisa, menos católicos. Menos católico. Aí o que é que está havendo? Observe se não está havendo perseguições aqui a colar em relação à missa. E quem são os primeiros a serem perseguidos? Aqueles que traz nosso Senhor. Quem é que traz nosso Senhor? No sacrifício da Santa Missa. Quem é que oferece ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que oferece? O sacerdote. E aí a perseguição vai o quê? A hierarquia da igreja. Perseguindo a igreja, eliminando os sacerdotes, não tem missa. Vai ser um grupo de protestantes meditando a palavra de Deus. Não aquilo que é o essencial, que é a igreja, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a perseguição vem. Porque a verdade é essa. A Igreja Católica não subsiste sem a missa. Essa é a verdade. Aí, a verdade, a meia-verdade. Não, vocês meditem a palavra de Deus. Mas não precisa ter missa. E aí, no mundo de perseguição à igreja, para não se ter missa, quem vai celebrar a missa é perseguido. Quem vai à missa é perseguido. Quem se acomoda e não vai e se contenta com isso, fica sem perseguição, fica numa boa. Porque está fazendo justamente aquilo que o anticristo quer, que os outros querem. A meia-verdade. Se contentem com a leitura da palavra de Deus, é o bastante. Não estou dizendo que não seja, é o bastante. Mas fique sem a missa. Fiquem sem a Eucaristia. Com a Eucaristia, não. Eucaristia, não. Por quê? Porque além da missa ser o sacrifício de nosso Senhor, aqui entra mais uma verdade. Ele está presente em corpo, alma e divindade naquele pão transubstanciado, que o sacerdote, quando impõe as mãos, se chama epíclese, as ofertas se transformam, se transubstancia em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está presente no meio de nós na Eucaristia. Então, tira a Eucaristia, tira o sacerdote, tira a missa. Louve a Deus. Louve Jesus. Mas a presença dele não.
a meia-verdade, tá vendo? E aí tem muitos católicos se contentando, né, em ficar sem a missa. Tem muitos católicos que só estão se contentando somente em cantar louvores a Deus, músicas bonitas, né, emocionantes. As pessoas ficam tudo assim, até choram. Até pregações até de pessoas até que falam até bem. Mas como é que vai se sustentar sem a Eucaristia, sem o sacrifício da missa? Não se sustenta. E aí é muito fácil para manipular mais ainda a pessoa e tirar Jesus. Começa assim, olha, começa pelo sacerdote, em consequência do sacerdote vem a Eucaristia, aí fica só com a palavra de Deus, depois tira a palavra de Deus e coloca o que quiser na tua boca. Coloca o que quiser na tua vida. Porque já não tem mais os ministros de Deus para atualizar, para renovar o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo para onde é que nós estamos caminhando? Por isso, né, a mídia toda hora fica colocando o quê? Os pecados dos padres, fica colocando os pecados dos padres. Olha, esses dias agora, lá na Diocese de Caruaru, lá em Pernambuco, um sacerdote morreu dando a vida. Esqueci até o nome dele. Como? Hernaldo? Fernando. O padre Fernando. O que foi que esse padre Fernando fez? Estava tendo lá, eu não sei, tinha uma mulher, uma mãe, uma criança se afogando. O sacerdote, ele foi lá, se jogou lá no rio, pegou a criança, salvou a criança, depois ele se joga de novo, né, e a correnteza estava forte, pelo visto, ele pega a mulher, traz a mulher e empurra, e joga a mulher para assim, mais para a margem, né? E depois ele estava tão enfraquecido que ele foi levado e morreu afogado. Por que a mídia não falou isso? Só fica falando de padre que saiu com mulher, que não sei o quê, que teve um caso lá. Por que não mostra o lado bom? Porque isso eleva a imagem do sacerdócio. O homem que dá a vida, nós fomos formados para dar a vida para vocês. Primeiro vocês, depois nós damos a vida por vocês. Esse padre deu a vida por uma mulher, uma criança. Ele exerceu o sacerdócio dele na sua plenitude, da mesma forma como Jesus exerceu quando ele estava na cruz, dando a vida por nós. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos e até pelos inimigos, se for preciso. Por que a mídia não mostrou? Agora, inventam uma mentira em relação a um bispo, em relação a um padre, mas também eu não vou dizer que tem coisas que são verdade, que tem verdades também. Aí coloca, aí o povo começa, é isso mesmo, eu não quero mais saber de nada. Olha, é isso que o diabo quer. Eu não vou mais na igreja, tá? Os padres são tudo aí, são tudo pecador, eu não quero saber disso, eu vou rezar na minha casa. Reze só na sua casa, sem a Eucaristia, que você vai ver se você vai ter força para lutar contra Satanás. Satanás não tem força e nunca vai ter em relação à Igreja Católica, primeiro, porque a Igreja Católica tem um sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, que é atualizado, e nós cremos. Jesus está agora nessa missa, a partir do ofertório vai começar o sacrifício dele, que aconteceu lá e que está acontecendo agora. E depois, nós somos alimentados por ele. Quando nós saímos daqui, nós saímos com Jesus dentro de nós. Como é que Satanás vai ter força para conosco se nós temos Jesus dentro de nós?